Olá, Igreja Betânia de Melo Viana, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, talvez você chegou depois de 2019 na igreja e você não me conhece, eu sou o Willy, sou uma pessoa que foi enviada pela Igreja Betânia aí de Melo Viana aqui para a cidade de Curitiba em 2019, mais precisamente final de abril de 2019. Estive por aí durante 9 anos aproximadamente trabalhando no ministério, junto com o pastor Carlos Emídio, o pastor Emerson, e no finalzinho ali, na chegada do pastor Douglas também. Em 2019 vim para Curitiba. Eu estou muito feliz desse convite que o pastor Douglas me fez, de participar desse tempo de jejum e oração de vocês e dividir um pouco com vocês sobre chamado, né? Sobre o chamado que nós temos na missão de Jesus. Então, tentarei ser mais breve possível e eu espero que esse conteúdo seja útil. Então, que Deus possa nos abençoar enquanto a gente possa conversar sobre isso. O tema ele é de muita responsabilidade, porque embora haja muitos projetos que nós podemos realizar na nossa vida e até mesmo como igreja, eles serão julgados válidos ou nulos, dependendo da sua contribuição que esses projetos têm para uma coisa: fazer discípulos de Jesus. Então, tudo que fizermos será julgado válido ou nulo a partir da sua contribuição de fazer discípulos de Jesus. Não tem outra coisa. Deus se tornou homem com esse único propósito: fazer discípulo de todas as nações. E eu quero te encorajar, uma palavra de encorajamento inicial. Às vezes nós queremos realizar muitas coisas, descobrir nosso propósito. Por que Deus me chamou? Qual é o meu propósito aqui na Terra? Eu não consigo entender meu propósito. Eu vou te dar uma palavra aqui que você vai acabar com essa desculpa. O propósito maior de Deus para a sua vida é que você seja um discípulo que faça discípulos. Se você reorganizar a sua vida em torno do discipulado, e quando eu falo discipulado eu vou explicar um pouco mais, mas eu estou falando nesse ato de ser discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus, mas também ser alguém que leva outras pessoas a serem seguidores que se parecem com Jesus. Se você reorganizar a sua vida no cumprimento dessa missão, pode ter certeza que você fará algo que nem as pessoas mais influentes do mundo podem fazer, que é levar alguém para a eternidade com Deus. Se você reorganizar a sua vida em torno de levar pessoas a serem parecidas com Jesus, você fará algo na sua vida mais importante do que as pessoas mais importantes do mundo. Quando nós olhamos para isso, Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, é o texto da grande comissão, da chamada, né, do chamado, e nós podemos dividir isso em chamados gerais e chamados específicos que Deus faz para nós enquanto cristãos, mas esses chamados gerais é que Deus espera de todos os cristãos. E nesses chamados gerais que Deus faz para a grande multidão de cristãos, ou para todos os cristãos, encontra-se Mateus capítulo 28, 18 a 20. Logo depois de ressuscitar, Jesus diz o seguinte, eu vou ler aqui com vocês. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A ordem é fazer discípulos de todas as nações. A ordem não é falar do evangelho, a ordem não é viver como um cristão, a ordem é façam discípulos de todas as nações. E aí ele categoriza isso, ele fala: como vocês farão isso? Depois de fazer os discípulos, vocês vão batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão ensinar esses discípulos a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui está uma convocação arrebatadora para uma revolução mundial. Jesus está falando para aquelas pessoas: eu estou enviando vocês. Vão e façam discípulos de todas as nações. A gente tem muita confusão quando nós falamos sobre ir e fazer discípulos, porque parece que discipulado na nossa cultura se tornou sinônimo de alguém que controla a nossa vida, que controla a sua vida. Mas discipulado, basicamente, ele ocorre quando alguém responde ao chamado de ser um seguidor de Jesus, e aí ele vai aprender a viver a vida como Jesus a estivesse vivendo. Então, ser um discípulo de Jesus é viver a vida como se Jesus estivesse vivendo.
Se Jesus fosse um encanador, como ele seria? Se Jesus fosse um contador, como ele seria? Se Jesus fosse um mestre de obras, como ele seria? Se Jesus fosse um metalúrgico, como que ele seria? O discípulo de Jesus precisa viver a vida de Jesus como Jesus vivia. Mas não só viver a vida de Jesus como Jesus viveria, mas levar outras pessoas a viver a vida como Jesus estivesse vivendo. Então Jesus nos chama para ser discípulos que fazem discípulos. Então, só que se eu e você quisermos de fato nos tornarmos discípulos cada vez mais sérios, esse comprometimento sério com Jesus, nós não podemos ouvir simplesmente essas palavras de vão e façam discípulos de todas as nações e simplesmente optarmos pela não participação. E quando eu falo optar pela não participação, é tentar terceirizar aquilo que Jesus ordenou para mim. Eu não posso falar para o outro e falar, olha, Pastor Douglas, vai lá e faça discípulos em meu lugar. Pastor Léo, vai e faça discípulos em meu lugar. Deila, Sami, enfim. Você pode olhar para o seu líder de célula e tentar terceirizar isso. Vai lá e faça discípulos em meu lugar. Nós não podemos optar pela não participação na missão de Cristo, sendo discípulos de Jesus. Certa vez eles perguntaram para um autor, ele chama Robert Coleman, ele é autor do livro O Plano Mestre de Evangelismo, um livro que é um clássico na área de evangelismo, e perguntaram para ele o seguinte, se você pudesse fazer apenas uma pergunta para a igreja local, para a igreja de hoje, qual você faria? E a resposta do Robert Coleman é a seguinte, ele falou o seguinte, ele pensou e respondeu, qual a sua desculpa para não obedecer à grande comissão de Cristo de ir e fazer discípulos? Uma pergunta que ele faria para a igreja é, por que você não está fazendo o que Jesus mandou você fazer? E aí, eu trouxe esse peso, mas eu quero trazer uma coisa que também me preocupa muito. Eu sempre que eu falo sobre isso, vem aquele peso, poxa, mas eu não sei fazer. Eu não sei como fazer. É muito difícil. E às vezes nós damos a grande comissão ou a comissão sem ensinar as formas, sem ensinar os jeitos, né? E eu queria contar uma história para você. Semana passada, eu pedi o André para escrever uma palavra. O André, meu filho, tem 5 anos, ele não é alfabetizado ainda, mas ele está aprendendo, já sabe escrever as letras e tal. Então eu falei pro André assim, André, faz o favor, escreve para mim a palavra amor no papel. E ele, papai, me fala as letras. Eu falei, não, eu não vou te falar as letras, apenas escreva. E o resultado foi esse. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse foi o resultado, né, do André escrevendo amor. Não, tava ao contrário. Assim, ó. Tá A-O-L-V-S ao contrário. Isso foi o jeito que o André escreveu amor. E aí depois eu falei pra ele, filho, agora o papai vai te falar as letrinhas. Então eu gostaria que você escrevesse amor a partir das letrinhas que eu te falar. E essa foi, não sei se você tá conseguindo ver, mas esse foi o resultado. O André escreveu a palavra amor de forma perfeita, mas eu estava falando letra A, letra M, letra O e letra R. Depois eu falei com ele, filho, escreva de novo olhando nas letras. E esse aqui foi o resultado. Porém, quando o André estava escrevendo aqui embaixo sozinho, sem eu falar, apenas olhando, ele esqueceu da letra O. E aí nós acrescentamos a letra O depois. Ele fez muito melhor do que ele sabia fazer antes, mas ainda ele fez com alguma falha. E logo depois que eu ensinei ele a fazer olhando, eu dei uma outra folha e pedi para ele escrever de novo. Falei, agora você vai escrever a palavra amor pro papai, sem o papai te explicar nada como fazer. E esse foi o resultado. Não sei se você está vendo, mas está escrito a palavra amor perfeitamente. O que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo dizer com isso, tá? O que eu tô querendo dizer com isso é que muitas vezes nós recebemos essa convocação para essa revolução, né, de Deus nos chamando para a revolução mundial, e nós apenas não sabemos como fazer. Nós somos como o André, tentando escrever a palavra amor. E aí você fala assim, não, mas eu não sei escrever sozinho. Eu preciso de alguém que me oriente. E por isso que eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje eu creio que você está numa igreja, e eu conheço relativamente bem o pastor Léo, o pastor Douglas, a estrutura da igreja Betânia em Belo Viana. Você está numa igreja que não apenas quer te enviar e te ordenar, te replicar a ordem que não é da igreja, que é de Deus, para você ir fazer discípulos,
sem te orientar como fazer. Eu acredito que você está numa igreja que está disposta a dizer para você formas, meios, modelos, jeitos, estratégias para que você seja como André e produza discípulos à imagem de Jesus. Nesse processo você vai falhar, você vai esquecer a letra O de vez em quando. Mas no fim, Jesus está sendo glorificado quando a igreja dele se desperta a ser discípulos que fazem discípulos. Discipulado é a missão da igreja. A missão final de Jesus é transformar pecadores em santos. E ele faz isso através do discipulado. Então, essa transformação que nós temos de parecermos cada vez mais com Jesus Cristo é um dom do Espírito Santo que dá poder para nós, mas isso é feito através do discipulado. Eu quero finalizar então esse tempo. Acho que estamos passando do tempo proposto, mas perguntando para você, o que você fará a partir de hoje? Você não pode simplesmente optar pela não participação. O meu conselho para você aqui de longe, a 1.200 quilômetros de distância, é procure sua liderança, procure seus pastores e pergunta a eles, olha, eu quero ser um discípulo que faz discípulo. Eu quero cumprir a missão de Deus para mim. Como que eu faço? Me ajude a fazer. Me ajude a ser eficaz no que Jesus me chamou para fazer. O André, ele foi ineficiente enquanto ele não tinha uma estratégia, um jeito de fazer. Mas depois que ele foi orientado, o resultado foi excelente. Eu acredito que você tem pastores e liderança capazes de te orientar a ser um discípulo que faça discípulo. Você não está sozinho nessa. Jesus, quando ele nos enviou para fazer discípulo, ele nos deu poder e ele nos deu autoridade. Então busque a sua liderança, busque em oração, mas não deixe de ser um discípulo que faça discípulo e oriente esse discípulo a fazer discípulo até a 4ª geração. Quando isso acontecer, nós começamos a ver um grande movimento do evangelho espalhando através das nossas comunidades e também no mundo. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer e um privilégio poder participar desse tempo também.